Além de representar um diferencial importante no mercado de trabalho, falar outro idioma permite uma maior interação com outras culturas, ampliando a nossa visão do mundo. O inglês ainda é apontado como fundamental para inúmeras áreas de atuação. Uma pesquisa recente realizada pela consultoria Robert Half indica que 80% dos diretores de RH afirmam que a fluência em inglês é importante para os negócios. Mas outras línguas também têm despertado um interesse profissional, como o espanhol, o francês e o mandarim. Viva Voz está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo, o acadêmico de jornalismo, Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa curtindo Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir com a gente através dos nossos contatos aqui. Temos o e-mail vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Fique à vontade. E para falar sobre o estudo de outras línguas, nós convidamos a professora Cíntia Ebert, que é a coordenadora do NELI, o Núcleo de Estudo de Línguas e Literaturas Estrangeiras aqui da Univale. Já agradecemos a presença, professora, e eu já vou começar te fazendo uma pergunta meio estimulante para a reflexão, né? De que forma você entende que o NELI contribui para aquela grande missão da Univale, né? Que é preparar o estudante para o mundo? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes. E é uma pergunta bem boa essa, né? Vi que você te atrapalhou um pouquinho ali com o nome. O nosso nome começou como Núcleo de Estudos de Línguas e Literaturas Estrangeiras. E hoje a gente chama só de a Escola de Idiomas da Univale. A gente vem tentando conscientizar os alunos. É claro que os alunos passam um período aqui quando ficam só com a graduação, então é um período de 4 a 5 anos, que muitas vezes é o mesmo período que ele leva para aprender um idioma, né? Então ele quase não se conforma a fazer 5 anos de engenharia, 3 de inglês. E como é que fica isso, né? Não tem uma forma mais rápida. Até as pessoas me abordam na rua, como que vamos fazer para aprender inglês mais rápido, ou para aprender francês mais rápido? Não tem. A gente tem trabalhado todos esses anos, é um processo que exige estudo, empenho, vontade, mas como tu falou antes, é um processo que vai levar a gente a conhecer outras culturas, a ter contato com outras pessoas, a permitir um avanço no mercado profissional. E é o que a gente tem tentado mostrar para os alunos nesse processo da Univale, não só de preparar os alunos para o mundo, como numa política de internacionalização que a Univale vem seguindo, preparando os alunos para o intercâmbio, fazendo com que os alunos saiam em intercâmbio para ter esse contato com outros cidadãos do mundo. Então, eu acho que a gente vem fazendo um trabalho pequeno que foi muito incrementado com o NELI Online, que é o nosso serviço que é gratuito para todos os alunos de graduação, para que eles, pelo menos, possam ter acesso ao inglês, no caso, antes de sair para o mercado de trabalho. Muito bem, Cíntia. O que mudou, na sua opinião, e o que evoluiu também nesses 25 anos de NELI? O que você notou de diferença no ensino de línguas, de idiomas? Eu acho que a gente tem coisas bastante positivas, que assim, o contato que os alunos têm hoje, o maior contato com todas as mídias, né? E o acesso mais fácil via internet, a possibilidade de aprender sozinho mesmo, online, se ele tiver vontade, ou por outros meios. Eu acho que isso tudo deixou um pouco a língua um pouco mais destravado. O aluno chega um pouco mais... Ele chegava muito angustiado antes. Hoje ele chega um pouco mais relaxado, né? Eu noto, contudo, um ponto um pouquinho negativo, é que no caso do inglês, que eu sou professora, eu acho que nesses anos que passaram, o aluno que chega à universidade, a gente tem um número de alunos bem preparados do inglês que chega a ser menor, mas tem um interesse maior pela preparação. Então, a gente recebe mais alunos que nunca viram inglês, se eu comparar com 1990, quando eu entrei na Univale, ou quando começou o NELI, para hoje, né? A gente, naquela época, o aluno que chegava até o NELI, ele já tinha contato com o inglês. Hoje, a gente recebe muito aluno que nunca teve contato com o inglês. Deveria ser o oposto. Mas, por outro lado, ele está mais aberto e ele tem mais oportunidade de contato. Bacana. Cíntia, em termos de metodologia adotada pelo NELI, né? O que você pode apresentar um pouquinho de que forma vocês acabam se relacionando com os alunos?
A gente tem algumas abordagens de ensino no mercado, as escolas se caracterizam por essas diferentes abordagens, o NELI se enquadra dentro da abordagem comunicativa. Então, na verdade, com isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente acredita que o aluno tem que estar o máximo possível exposto à língua-alvo, se for o inglês, no caso do espanhol, o espanhol, e tudo que ele consegue ouvir e aprender deve estar contextualizado, deve estar dentro de um contexto. A gente sempre espera que o aluno tente uma abordagem que seja conhecimento mais, quer dizer, o aluno vê não só o que ele sabe, mas ele vê alguma coisa nova sempre, né? Sempre conhecimento mais, e que ele fique o mais exposto possível, cobrindo as 4 habilidades, quer dizer, ele aprende a falar, aprende a ler, a escrever e a ouvir o inglês, ou o outro idioma. Ele não vai fazer apenas uma habilidade, ele cobre todas, que seria o que a abordagem comunicativa tem usado como estilo de ensino nesses anos. Como acontecem as aulas? Dá para falar um pouquinho de formato de aula, assim? Dá para falar sim. A gente tem modalidades de encontro, que são 2 encontros semanais de 1 hora e 30 minutos. Eu sou defensora dessa metodologia, dessa cronologia, vamos por assim dizer, porque o aluno tem contato, pelo menos, eu, coordenadora, vou ter certeza que 2 vezes por semana ele tem contato com a língua. Mas a gente tem os casos que são sexta-noite, que são 3 horas direto, ou sábado de manhã, que 3 horas direto, que é para aqueles alunos que têm problema de tempo, de agenda, que daí precisam se deslocar somente uma vez. Quanto mais contato o aluno tem com a língua, melhor, né? As aulas, então, a gente tenta fazer com que as turmas sejam pequenas, para poder fazer um atendimento em que todos tenham possibilidade de se expressar, falar um pouquinho, né? A fazer aquele role play, que é conversar um com o outro, fazer um exemplo de conversação, que seria também o que prega a abordagem comunicativa. Então, nossas turmas têm... Algumas turmas do sábado são um pouquinho maiores, mas elas têm, em geral, 15 alunos. São turmas pequenas. E sempre descontraído, tentando fazer com a interação com o professor seja bastante boa e não esquecendo nunca, além da língua, a cultura. Eu acho que o inglês ainda é a língua mais procurada, né? Até pela influência dos Estados Unidos no resto do mundo, mas quais são as outras línguas que hoje em dia estão, podemos dizer assim, na moda, a galera está procurando mais? Moda de língua. Já tinha um tempo que novela da Globo chegava a ditar, por exemplo, a onda do italiano. Eu acho que hoje também isso mudou um pouquinho. As pessoas têm seguido não mais tanto o que está em moda, mas o que elas precisam, né? O que o mercado pede. A gente teve, a última onda grande que teve foi o mandarim, mas ele também já está um pouco mais, a onda, vamos dizer, já baixou um pouquinho. E agora a gente tem visto o aluno, que também é a mudança, que vocês começaram a perguntar lá no início, que eu sinto que é o aluno mais focado. Então, o aluno que faz oceano e tem possibilidade de uma bolsa de estudos na França. E ele já vem focado para estudar o francês assim que ele entra na universidade. Então, terminou um pouquinho aquele... Eu vou aprender porque está todo mundo aprendendo. Eu acho que existe um foco um pouco maior. No caso do inglês, que é a maciça maioria dos nossos alunos aqui na Univale, eu acho que o inglês acabou se tornando... Eu sei que houve um começo pelo domínio dos Estados Unidos, pelo pós-guerra, por todas aquelas questões políticas e de poder que a gente conhece, que ele realmente foi uma língua imposta, mas, na verdade, hoje ele já é uma língua que é mais nossa do que do nativo falante de inglês, porque existe um número maior já de não nativos da língua inglesa que falam o inglês. Ele virou uma língua do negócio e seria talvez o que foi idealizado no Esperanto, que é uma língua que todos pudessem usar. Então, eu acho que essa língua ela já se tornou propriedade do globo, ela não é mais propriedade de Inglaterra, Estados Unidos, ela é nossa, ela é a nossa língua de comunicação global. Todo mundo fala um pouquinho de inglês, todo mundo consegue se comunicar. E do seu jeito, né? Tem do isso seu também, jeito, né? Claro. Hoje em dia já aquela coisa de, olha, eu falo inglês britânico, eu falo inglês canadense. Não, já acabou. Eu falo inglês do mundo, eu falo inglês global. Perfeito. E eu quero me comunicar, né? Bacana. E mesmo assim, eu acho bem legal essa tua visão, né? De que as pessoas estão mais tranquilas com isso, né? Eu vou me arriscar e mesmo que não sair perfeitinho, eu estou me comunicando, né? Mesmo assim, quais são as principais dificuldades que você ainda percebe em quem está chegando buscando uma nova língua? Eu acho que nos nossos dias de hoje são as desculpas que a gente coloca e as prioridades que a gente coloca. Então, os alunos reclamam muito da falta de tempo.
E, como eu falei ainda há pouquinho, essa 1h30 na segunda, 1h30 na quarta, e depois só vou ter 1h30 na segunda de novo, é pouco. O aluno teria que estudar em casa. Ele tem ferramentas para tal, tanto no material didático adotado, quanto na internet, na televisão, várias outras formas. Então, eu sempre coloco para os meus alunos, olha, tentem, né? Que seja 10 minutinhos, hoje em dia no celular. Né? O nosso Nelly Online, você consegue fazer no celular, no ônibus, indo para casa. Né? Então, eu acho que a prioridade mesmo, eu acho que é a maior dificuldade. E quando ele começa a pousar, o idioma começa a colocar alguma dificuldade, que normalmente é depois do segundo, se passou o primeiro semestre, que é todo cheio de novidade, aí você vai para o segundo semestre, diminuem as novidades e aumenta a necessidade de estudo. Nesse momento, o aluno começa a desistir e a ter problemas no aprendizado. E aquela questão, ainda na linha das dificuldades, né? Da faixa etária, né? Porque tem aquela máxima, aproveita e põe bem novinho, que está mais fácil de aprender a língua, né? Está mais disposto e tudo mais. E, teoricamente, as pessoas com uma faixa etária maior não estariam tão predispostas. Verdade ou mentira, Cíntia? Eu tenho alunos mais novos que também têm dificuldade, mas eu preciso dizer que a idade, se você não aprendeu nenhum idioma ou nada do idioma e chega numa idade um pouco mais avançada, é um pouco mais difícil. Por vários motivos. E eu acho que o maior dele é o nosso próprio filtro social. Porque quando você está com uma idade um pouco mais avançada, você já tem um certo nível social e profissional geralmente mais elevado. Então, você se cobra mais o erro, né? Então, eu acho que, na verdade, é isso que pressiona mais, porque aquela pessoa ela não quer errar, né? Eu tenho alunos que são um pouco mais velhos e a gramática sabe melhor do que eu. Mas, quando chega na hora de falar, trava um pouquinho, porque quer falar igual fala português e aí fica difícil. Entendi. Ainda falando do idioma, eu imagino que, lógico que vai de cada pessoa, né? Cada um tem seu tempo, mas em média, quanto tempo uma pessoa leva para estar relativamente fluente em um idioma? A nossa proposta aqui do Nelly são 360 horas, né? Que elas estão divididas ao longo de 3 anos. É claro que quanto maior o teu contato, mais rápido. Se você concentrar essas horas num período menor, você consegue falar mais rápido. Isso seria, eu acho, que a gente leva em média para chegar no nível B2 da Common European Framework, que é uma estrutura que mede hoje global qual o nível que a gente está, e o B2 seria um nível que eu consigo cursar uma universidade com alguma dificuldade, mas consigo, né? Em outro idioma. Então, eu acho que seria isso. Para nós, aqui no Brasil, fora do contexto imersão, eu acho que em 3 anos bem estudados, você está falando bem, qualquer um dos idiomas. Vamos deixar aí o mandarim e o alemão um pouquinho de lado, porque eles são mais complicados. Certo. Cíntia, nós estamos aqui no campus Itajaí, mas o Nelly não atua só aqui, né? Onde tem aula do Nelly? Nós temos aula do Nelly também em Balneário. Lá em Balneário tem bastante forte o francês e o italiano, porque a gente tem bastante coisa relacionada ao design, né? Chefe de cozinha, então lá tem um público diferente. Mas o nosso campus mais forte é aqui. E hoje a gente tem, na ilha apenas, a gente atende o TOEFL também, que a gente aplica em Florianópolis e aqui em Itajaí. E o Nelly é aberto para pessoas que não estudam na Univale? Claro, ele é aberto sim a toda a comunidade. A gente atende bastante a comunidade da região toda. Nós temos muitos alunos de Barra Velha, Pissarra, esses costumam vir no sábado. E Brusque também, para algumas línguas especiais como o italiano e o francês, que é um pouco mais difícil de encontrar. E a gente está aberto a toda a comunidade. Muito bom. Você falou de algumas pessoas da graduação, dependendo da região de onde está estudando aqui na Univale, até mesmo por causa do curso. O Nelly chega a dar algum apoio mais específico para esse aluno, vamos supor, de engenharia ou de farmácia, que está interessado na língua para complementar o seu estudo da sua graduação? O Nelly dá uma força assim, na linguagem mais voltada para essa área específica? De área específica, a gente mudou nesses últimos anos, não a gente Nelly, a gente ensino de línguas. Chegou-se a um consenso que a gente pode, sim, nos anos 70 e 80 foi muito comum ter o inglês com
propósito específico, ou o francês com propósito específico, hoje em dia já não é mais tão forte. A gente já está mais forte no geral, que o aluno precisa primeiro aprender tudo para depois ir para o mais focado. A gente só teria na modalidade particular. A gente tem bastante livro, material didático em todas as áreas que a Univale atende, mas não tem curso regular. Intervalinho, estamos conversando com a professora Cíntia Ebert, que é a coordenadora do NELI, a Escola de Idiomas aqui da Univale. A gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com Viva Voz aqui. Hoje estamos falando sobre língua estrangeira, falando também sobre o NELI com a coordenadora Cíntia Ebert, coordenadora do NELI, coordenadora do NELI, a Escola de Idiomas aqui da Univale. Muito bom. Cíntia, bom, em termos gerais, como é que você avalia o desempenho das pessoas que estão estudando no NELI, né? Você percebe que existe uma atitude dedicada, assim, porque, querendo ou não, é uma escolha, né? Fazer um curso de idioma, de um outro idioma, é uma escolha. Você entende que isso faz com que o desempenho seja também ampliado por conta dessa vontade da pessoa? Com certeza, quando é uma escolha, sim. A gente vê nítida a diferença. Nós temos não só alunos da Univale, mas de toda a comunidade. Então, a gente tem muitas vezes alunos que vêm porque a empresa oferece pelo setor de recursos humanos a formação, a possibilidade de desconto. E, normalmente, a gente tem mais facilidade. O aluno que aprende mais rápido é o aluno que fez a opção, que decidiu fazer o idioma porque ele quer, por algum objetivo específico, ou por conta de uma vontade mesmo pessoal. O caso dessa vontade pessoal acontece muito que a gente vê com mais frequência no italiano. Então, o italiano eu sempre digo que quando eu ouço pelos corredores, são os primeiros alunos que saem arriscando e falando no corredor, porque eles vêm fazer o italiano por paixão mesmo, né? Porque querem falar sobre vinho, sobre cozinha, viajar. Então, eu acho que as turmas que falam mais rápido são as do italiano, porque a maciça maioria dos alunos que compõem uma turma de italiano são alunos que optaram em estar ali, como tu falou, né? Eles escolheram estar ali. E no inglês a gente já tem alguns grupos com mais resistência, porque estão por necessidade de mercado, porque o pai quer, porque a mãe quer, porque o patrão mandou. Então, é diferente. Claro. O aprendizado é um pouco mais lento. Bem, como é que é feito a seleção e o preparo dos professores do NELI? Os professores do NELI, eu acredito que nesse momento todo o nosso quadro teve alguma experiência no exterior. É uma coisa que eu sempre coloco como primordial. A parte de capacitação dos professores a gente costuma fazer no NELI ou contar com parceiros como o Oxford, English Central, parceiros que a gente tem que conseguem nos ajudar na capacitação dos professores. Mas eu sempre dou prioridade à experiência internacional pela fluência no idioma. Eu tenho também professores nativos da língua, tem professor francês, que na verdade é professor de inglês, mas ele dá aula de francês aqui e pede de vez em quando uma turminha de inglês. Então, a gente, pela questão da cultura, da vivência no exterior, que é também o que a gente precisa passar aos alunos, e da necessidade dessa fluência que a abordagem comunicativa exige, que o professor precisa dar aula o tempo todo na língua-alvo, ele precisa ter uma fluência bastante grande. Então, a maior pontuação na nossa seleção é na experiência no exterior. O conteúdo das aulas também aborda a cultura da língua mãe, enfim, das línguas que estão relacionadas aos diferentes países? O próprio preparo do material didático, a gente usa o material didático importado já por conta disso, a gente não usa material próprio, está pensando até em desenvolver no português, mas nos outros idiomas a gente usa material importado. Ele já traz uma boa carga de cultura. Com essa experiência internacional, o professor sempre acaba ajudando. Então, eu tenho professores nossos que são ex-intercambistas, tem professores nossos que moraram 12, 13 anos fora, tem professores que só tiveram experiência internacional já depois de professores do NELI, mas todos passaram lá por fora porque a língua ela é muito viva, né? Então, se eu ficar só no livro, só naquilo que está ali no livro, não exatamente eu vou ter a mesma experiência que eu tenho lá fora.
E se o aluno não pode ir até lá fora para aprender a língua, então a gente tenta trazer essa experiência para ele, para dentro da sala, que é para contar um detalhe especial de como a gente pagou mico lá no começo para comprar um hambúrguer, ou como se pede uma salada diferente na França. Essas coisas que a cultura traz. Não só isso, como cultura e história também, muitas vezes questões políticas. E também a gente chega a levar mapa para a sala de aula, para dar uma colocação melhor de onde que é falado o idioma, como que é falado. Eu acho que a gente costuma prezar bastante por isso. Legal. Tudo bem, a gente está falando aqui do curso de idioma, mas o Nelly também realiza outras atividades, né? Quais são as outras atividades que o Nelly realiza? Bom, o Nelly tem a minha menina dos olhos, que é a tradução, né? Porque eu sempre me acho tradutora antes de professora, que eu entrei na Univale como tradutora. A gente tem tradução, a gente oferece tradução de inglês, espanhol, francês e italiano. As outras mais específicas, dependendo do caso. Na questão da tradução, a gente dá atenção a toda a Univale, principalmente a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, porque todos os nossos trabalhos que vão para o website da Univale, dissertação e tese de doutorado, o que está em outro idioma passa pelo Nelly para uma revisão final, para a gente garantir a qualidade do nosso trabalho, que ajuda aí na nossa pontuação. Certeza. Né? A tradução também apoia os pesquisadores, tem apoio através do FAP, via também a Pró-Reitoria. Além da tradução, a gente também atende a pós-graduação com as provas, que são as provas de proficiência em língua, que são aquelas provas de leitura que o aluno que entra no mestrado ou doutorado precisa comprovar que consegue ler a bibliografia que vai ser utilizada em outro idioma. Essas provas a gente aplica também e elas são aceitas não só aqui, como em todas as universidades do país. A gente tem alunos de fora, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul, que fazem a prova aqui com a gente. E, além disso, que eu me lembro agora assim de cabeça, tem o TOEFL e o CELI. O CELI é o de italiano, nós somos também centro aplicador. Não aplicamos por uma questão de baixa procura, porque ele tem uma exigência de formação de turma e a gente nunca conseguiu formar turma aqui. Mas o TOEFL tem todo mês aqui em Itajaí e a cada 2 meses em Florianópolis. Bacana. Cíntia, você falou do Nelly Online, essa plataforma interessante, que até nós professores tivemos contato aí em algumas formações continuadas e tal. Queria que você explicasse um pouquinho mais como é que funciona essa plataforma. Então, o Nelly Online é uma parceria, quando nós começamos com a proposta, que foi até do professor Mário, foi uma proposta que era para a gente dar um passo maior nesse nosso aluno que vai para o mercado de trabalho muitas vezes com uma formação diária excelente e acaba perdendo vaga no mercado de trabalho porque não fala inglês. Então, a nossa proposta era dar uma oportunidade para o aluno de que ele aprendesse ou tentasse, ou a gente auxiliasse no aprendizado de inglês numa outra forma, e surgiu a possibilidade dessa plataforma online. A gente começou com o Live Mocha, que tinha vários idiomas, mas houve uma mudança de propriedade da Abril para uma outra companhia, e mudou o estilo do Live Mocha, e a gente, como tinha a grande maciça maioria, na época 6.000 dos nossos alunos de graduação faziam no Live Mocha o inglês, a gente optou por se concentrar numa boa plataforma de inglês. E hoje temos uma boa parceira, que é a English Central, que é a plataforma por trás do nosso Nelly Online. E ele é um banco de vídeos e ele propicia uma prática muito boa de pronúncia e fluência. A gente tem tido bom resultado. Os números são como os números do Live Mocha, eles crescem, tem um pico agora no começo do semestre, né, quando entra os calouros, principalmente. Depois vai caindo e a gente vai, nessa plataforma, a gente vai chamando, olha, você começou o curso, vamos voltar. E aí vem aquelas respostas, eu estou sem tempo, mas vamos terminar um módulo, e a gente vai, né? Lógico que o aluno da modalidade online precisa bastante de ter ele precisa se policiar, né, para ter a disciplina de fazer, ou então ele acaba deixando de lado. Mas a gente tem tido bons resultados, bons retornos, e a gente continua insistindo que o aluno procure acesso à plataforma, pratique, faça uso, é gratuito. A gente tem um professor dedicado, ele atende por e-mail, a gente não tem ainda a possibilidade da aula presencial para reforço ou alguma coisa, mas ele está ali, consegue atender por e-mail. Aqui em Itajaí ele atende pessoalmente se o aluno marcar. Então, procurem usar a ferramenta, ela é muito boa. E quem pode usar? Todos os alunos que têm no perfil, que são alunos de graduação, tem acesso gratuito.
A única condição que a gente coloca é que o aluno, no semestre, termine um dos nossos cursos para ele continuar tendo acesso ao semestre seguinte. Se ele desistir do curso que está fazendo e não terminar nada, nós cortamos o acesso, ele fica, vamos dizer, de castigo 1 mês, pode voltar no próximo, mas é todos os alunos da graduação. Além disso, os nossos professores todos têm acesso. Se algum deles tiver sem acesso, é só mandar um e-mail que a gente abre o acesso. E temos também a possibilidade de quem não tem acesso, mas é da comunidade Univale nesse caso é fechado, tem que ter o código pessoa, seriam alunos da pós-graduação, ou funcionários, ou alunos do CAU no ensino médio. Esses também podem acessar, eles pagam R$50 por semestre para acesso livre também. Muito bem. Muito bem, professora. A UNEL também tem aulas de português para estrangeiros, né? Um tempo atrás tinha, acho que ainda tem, não estou enganado, não? Tem. Tudo bem, só para corrigir aqui, fiquei um pouco com medo agora, mas... Enfim, esse curso, como é que funciona e como é que está a procura? O pessoal às vezes vem para cá, acaba ficando no Brasil, mas quem está procurando mais? Qual nacionalidade que chega aqui no Brasil está procurando mais esse curso? Nesse momento, sem dúvida, os alunos que de maior procura são os haitianos, né? Que a gente tem uma comunidade crescendo aqui na região. Mas esse curso de português para estrangeiro a gente já tem há muitos anos. Agora a gente tem na modalidade como disciplina todo semestre, porque a gente atende aos nossos intercambistas. Porque o aluno da Univale que sai no intercâmbio pela COAI, quando ele vai, por exemplo, para a Universidade de Nantes, na França, ele pode ir lá fazer curso de francês sem custo. Então a gente faz uma coisa recíproca aqui. O aluno vem de fora e faz o curso aqui de português sem qualquer custo para ele. Então, esse é o caminho que a gente tem no momento. A gente tem sempre português fundamental A e o fundamental B. Teria espaço para mais, mas ainda está um pouquinho devagar. Então, num outro momento, a gente pode pensar em crescer. Mas nós temos sempre turmas grandes com os alunos intercambistas, são turmas de 14, 15 alunos. Cíntia, para a gente fechar, quem quiser entrar e encarar de frente uma nova língua, como é que faz para se inscrever no NEL? Então, a gente acabou de começar o semestre agora. A gente ainda tem algumas vagas, algumas possibilidades. O iniciante a gente não recomenda mais, porque a gente já está aí com alguns dias de aula, mas quem já tiver um conhecimento prévio pode vir, faz uma provinha de nivelamento que a gente encaixa. As matrículas estão abertas aqui em Balneário ainda, e vocês podem pedir mais informações pelo nele@univale.br. Muitíssimo obrigada, esclarecedora a entrevista com a professora Cíntia Ebert, que é a coordenadora do NEL, a Escola de Idiomas aqui da Univale. Obrigada, Cíntia. Obrigada a vocês pelo convite. Isso aí, né, Lucas? Fechamos por aqui. Isso aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.